Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula aqui. Hoje a gente vai estudar artes, a disciplina de artes, tá bom? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que estejam tendo uma ótima semana, que tenham aí estudado bastante, que tenham descansado bastante, tá bom? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. É um prazer novamente poder estar aqui continuando as nossas aulas, tá? Então vamos começar. Peguem seus livros de arte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte egípcia, tá bom? A arte do Antigo Egito, que é um assunto muito bom de se estudar, tá bom? Eu gosto bastante de falar sobre a arte egípcia, pois são várias as curiosidades referentes à mesma. Bom, tenho certeza que vocês também vão gostar muito de estudar sobre esse movimento artístico, que até hoje, na verdade, se torna um mistério, pois a arte egípcia, ela até então não tem todos os traços de descobertos. Ainda, as pessoas ainda estão à procura desse desenvolvimento dessa arte, pois ainda há coisas que precisam ser descobertas, também, que a gente ainda não conseguiu explorar, devido a vários motivos. Um deles é a falta de recursos, podemos ser financeiros, recursos tecnológicos, que possam ajudar-nos a explorar mais essa arte, pois uma boa parte da arte egípcia se encontra no subsolo, devido ao esse grande período, né, histórico, desde o surgimento da mesma. É sabido que a arte egípcia é uma das mais antigas formas de manifestações artísticas do mundo, perdendo apenas para a arte rupestre. Podemos dizer, já começou no período da Mesopotâmia, muito antes, na verdade, desse período, era o período medieval. Nós já tínhamos aí relatos da arte egípcia, muito antes aí desses movimentos artísticos contemporâneos, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês peguem seus livros de arte e abram na página 41. Página 41, livro de artes, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de artes de vocês, eu vou aqui colocar o cabeçalho da nossa escola, tá bom? Página 41, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o livro, vou mostrar para vocês aqui. Um pouco sobre a arte egípcia, tá? Pronto. Então, a gente já vai começar realizando essa leitura sobre a arte egípcia, tá bom? E eu vou explicar algumas características acerca dessa obra para vocês. Ó, a arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização, sendo realizada em função da sua crença, que era a certeza da continuidade após a morte. Por isso,
os elementos arquitetônicos, as pinturas e as esculturas seguiam padrões e regras que estavam diretamente voltados para essa visão. A arquitetura egípcia é composta por imensas construções, como as pirâmides que serviam de túmulos para os faraós, os reis do Egito Antigo, que a tudo dominavam e eram considerados deuses pelo seu povo, e por grandiosos templos que eram construídos em homenagem aos seus deuses. As estatuetas egípcias na imagem são denominadas shabti e eram produzidas para serem colocadas nos sarcófagos, túmulos utilizados no Egito Antigo. Os shabti, segundo o pensamento da época, fortemente representado por um caráter religioso, eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, condição em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade. Se perguntarmos o que são os shabti a uma pessoa hoje, mostrando as imagens acima, provavelmente ela diria que são esculturas. Porém, se fizéssemos a mesma pergunta a um egípcio que vivia naquele período, ele responderia: os shabti são servos espirituais. Lembrando, quando pensamos no Egito, é comum lembrarmos das pirâmides, tumbas, múmias e dos faraós. Na arte, esses elementos estiveram sempre relacionados, sendo, aí aqui a gente continua, né? Sendo regidos e orientados pelos preceitos religiosos, que a tudo influenciava. Nesse período, o povo egípcio cultuava vários deuses, como Osíris e Ísis. A arte egípcia nasceu há mais de 3 mil anos, aqui a gente já leu, tá bom? Pronto, muito bem. Então, galera, vejam só. Esse filme aqui é extraordinário, artista plástico, a gente futuramente pode ver, tá bom? Mas eu queria enfatizar agora para vocês sobre algumas características acerca da arte egípcia, como a gente acabou de ler aqui. Primeiro, a gente viu que ela é muito antiga, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, quase 6 mil anos atrás, a gente pode dizer assim, há muito tempo atrás, tá? É uma arte muito antiga, tá? Perdendo apenas para a arte rupestre, que é certamente a mais antiga de todas. Os egípcios, como vocês viram, eles tinham o costume de cultuar vários deuses. Então, eles gostavam de representar isso através da sua arte. Através da arte, eles representavam o culto aos seus deuses, tá bom? Então, seus deuses eram representados através daquele culto. Aí eles representavam os deuses com os seus cultos, beleza? Então, é importante a gente mencionar isso, por quê? Porque como eles tinham essa maneira, essa representatividade nas suas religiões, eles sempre mostravam isso através da arte. E é isso que justamente vai formar a arte egípcia. Se vocês pararem para analisar, e a gente vai ver isso, basicamente toda a arte egípcia ela é composta por rituais, tá? Rituais, além dos rituais, nós temos as esculturas. As esculturas representam seres espirituais. Então, toda a arte egípcia ela é voltada para a religião. O foco deles com a arte egípcia era a religião. Esse era o foco deles, era a religião. Então, tudo ali vai girar em torno daquilo. As esculturas, as pinturas, as danças, os rituais, a cultura deles, tudo era em torno da religião, tá bom? Eu não sei se vocês já chegaram a ver de perto uma pirâmide, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver de perto uma pirâmide. A pirâmide, ela é muito, muito alta, tá? De longe, a gente não consegue perceber toda a sua imensidão. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Pronto. Aqui é um exemplo da pirâmide. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho dela. Pronto. Isso aí é um exemplo de uma pirâmide. Tá? Pequena, né? Bem, ela é extremamente alta, tá?
basicamente aí a Torre Eiffel. É basicamente isso. Ela é muito alta, tá? E por ser tão alta assim, nos impressiona que nós não conseguimos entender como foram formadas. Tem mais algumas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha que incrível. Porque estamos acostumados a vê-las em certa distância, o que faz parecer que elas sejam pequenas, quando na verdade elas são extremamente grandes, são extremamente altas e imensas, ó, como vocês podem ver. Pronto. Voltando aqui para o nosso livro. Vamos lá, fazer agora a leitura daqui. Então, continuando aqui. A pintura realizada pelos egípcios tinha características muito próprias, pois seguiam algumas regras pré-estabelecidas. Uma delas é a regra da frontalidade. Fazia com que o corpo das pessoas fosse sempre retratado com um tronco e um dos olhos voltados para o observador. Tá bom? Pronto. Voltados para o observador. Então, eles sempre faziam as pinturas de frente. Tá? Os olhos sempre tinham que ficar olhando para o observador da arte. É como se fosse de lado, mas ao mesmo tempo olhando para lá. Então, é uma das características das obras egípcias, da arte egípcia. Tá? É a regra da frontalidade. O corpo das pessoas fosse retratado com um tronco e um dos olhos voltados para o observador, ficando apenas a cabeça, as pernas e os pés representados de perfil. As pinturas eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Bom, também podemos destacar que a pintura dos egípcios não possuía perspectiva, não nos dá a impressão de profundidade e não relaciona a disposição dos elementos do espaço. E não exibia uma relação de proporcionalidade entre as figuras representadas, como podemos observar na pintura abaixo. Os dedos, por exemplo, são todos do mesmo tamanho. A escultura tinha grande importância para os egípcios. Devido à crença na vida após a morte, os egípcios, além de mumificarem os corpos dos mortos para que fossem preservados, também se utilizavam de esculturas que reproduziam seu corpo, com o máximo de detalhes. De acordo com a crença egípcia, esse novo corpo serviria para abrigar sua alma após a morte. Assim como na representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda a sua condição social. Hoje, além de ter diferente estrutura física, o Egito é uma república e a religião predominante é a muçulmana. Bom, então, como eu falei para vocês, pessoal, toda a sua obra era voltada em prol ali, em torno da religião. O que eu acho interessante aqui é quando ele fala essa parte, a crença após a morte, né? Bastante bem parecido com o cristianismo, em alguns pontos, que é essa questão de vida após a morte. Mas eles acreditavam que aqueles pequenos bonecos eram como se fossem representantes da pessoa após a morte. Tá bom? Ele iria meio que representar aquela pessoa ali, garantindo a sua vida após a morte. E esse novo corpo, como a gente viu aqui, ele serviria para abrigar a sua alma após a morte, como se a alma ela precisasse de um local para repousar, para descansar. E esse local seria justamente o corpo, esse novo corpo aí que eles iriam utilizar. Assim como na representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda a sua condição social. Hoje é uma república, né, como a gente viu, e a religião predominante é a religião muçulmana. Eles tomaram posse ali em certa parte, foi o que mais predominou naquela região, foi a religião muçulmana, tá bom?
temos uma questão de resposta pessoal. Ó. A partir dos tópicos abaixo, pesquise em outras fontes sobre a história do Egito Antigo e ilustre com desenhos cada elemento que você encontrou em sua pesquisa. Não se esqueça de escrever ao lado do desenho que outros elementos você descobriu sobre os egípcios e o que mais lhe chamou a atenção. Então, vocês vão pesquisar sobre as pirâmides, as tumbas, as múmias e também sobre outras descobertas, tá bom? O Egito, ele tem muita arte egípcia, ele tem muita coisa interessante. Sério, é muito bom você estudar arte egípcia. Como eu falei lá no começo da aula, uma das curiosidades dos cientistas é que, naquele período, não existia essa tecnologia. Não existia. E, ainda assim, os egípcios eles conseguiram construir todas aquelas pirâmides. E elas são geometricamente perfeitas, pois todas as peças são encaixadas perfeitamente bem. São encaixadas perfeitamente. O que nos leva a questionar como eles conseguiram fazer aquilo, se eles não tinham essa tecnologia que hoje nós temos. Como é que eles conseguiam representar toda aquela... como é que eles conseguiram erguer toda aquela estrutura sem essa tecnologia que nós temos hoje? Era um trabalho escravo, era um trabalho muito forçado, tá? Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês falando sobre isso, sobre como essa obra ela era realizada, tá? Como eles faziam aquilo. Eles pegavam de bloco em bloco e iam moldando, bloco em bloco e iam estabelecendo a pirâmide. A gente também vai ver por dentro, como é por dentro da pirâmide. Por dentro, pessoal, ela tem toda uma estrutura também planejada, o que nos leva ainda mais ao questionamento. Como que eles conseguiam representar aquilo? Como que eles conseguiam realizar todo aquele avanço tecnológico, toda aquela estrutura geometricamente perfeita? Como é que eles conseguiram fazer tudo aquilo? Qual era o segredo? Bem, além do trabalho escravo, como eu já falei, né, tinha o faraó que dava as ordens, tá? Mas ainda há relatos de tumbas que não foram abertas e que, na verdade, não se sabe o que está dentro da mesma. Tumbas, pirâmides também, que normalmente eram usadas para guardar o corpo do faraó. Temos também os sarcófagos, né, no caso. A gente tem alguns relatos aí de cientistas que dizem não saber exatamente o que há ali dentro. Então, fica naquela curiosidade, né? O que será que tem dentro desses sarcófagos, dentro dessas tumbas? O que será que nós vamos encontrar? Considerando que poucas foram abertas, né? Existem muitas que ainda permanecem intactas, devido ao seu material, claro, muito forte, mesmo depois de todo esse tempo, né? A decomposição ele ainda permanece intacto, né? Com uma boa qualidade, porque o material que era feito, as tumbas, os sarcófagos, eram materiais fortes, né? Que resistiam ali ao tempo. Então, até hoje, nos resta essa curiosidade de saber o que estava ali naquele local, o que é que estava dentro daquele sarcófago, o que é que tinha ali dentro, né? Bem, a gente vai ficar apenas na curiosidade, né? Porque devido ao pouco recurso que nós temos hoje, não conseguiremos encontrar respostas para essas perguntas. Mas, com a ajuda do nosso livro aqui e com a ajuda do nosso amigo Google, né? A gente também vai conseguir descobrir muitas coisas relacionadas à arte egípcia. Então, eu sei que vocês já devem estar muito curiosos aí, eu também estou, sempre gosto de estudar esse assunto, sempre gosto de ensinar sobre esse assunto, pois eu fico também muito curioso quando estou estudando sobre ele. É muito bom, pessoal, vocês vão gostar, tá? Só por essas curiosidades aí. Então, aqui são duas obras, né, como já foi representada. É o busto da rainha Nefertiti, no Museu do Egito, em Berlim, na Alemanha. E a pintura egípcia representando uma cena do cotidiano. Tá? A esposa de Faraó sendo servida, né, possivelmente por um dos seus servos. Aqui o seu banquete. Vejam toda a ornamentação, todos os detalhes, bem interessantes, tá? Pronto. Então, aqui eu pausei aqui para mostrar para vocês aqui a estrutura de um túmulo, de um
túmulo egípcio por dentro, tá? Daqui meio que da pirâmide. Ó, a gente tem aqui a Câmara da Rainha, a Câmara do Rei, os compartimentos, um poço, uma câmara subterrânea, um vestíbulo e a entrada. Tá? Então ele é como se fosse fracionado, tá bom? Ali dentro existe vários vãos, como a gente pode ver aí. Tem até como se fosse um tipo de escada, mas não é exatamente uma escada, não. Tá bom? Vou mostrar outro exemplo aqui para vocês. Pronto. Agora a vista de outro ângulo. Pronto. Vista desse ângulo aí, vejam como é que fica. Ó. Ventilação. Temos a ventilação, temos o templo funerário, tá? O corredor, as partes abandonadas. Aqui temos a escada, ó, onde eles podem chegar. Bom, então, é uma estrutura bem complexa, tá, pessoal? Bem complexa. Que, como eu falei, até hoje isso nos intriga, porque a gente não consegue entender exatamente como que eles conseguiram montar tudo isso sem o conhecimento arqueológico, né? Sem o conhecimento da parte da engenharia, o conhecimento da parte da matemática, que eles conseguiram fazer tudo isso. Entenderam, pessoal? Então, é aqui, ó. É uma estrutura muito interessante de ser estudada. Então, a gente vai estudar essa estrutura um pouco mais a fundo, tá bom? A gente vai ver como eram formados as pirâmides, como eram formados os sarcófagos, tá? Como eram formados os sarcófagos, qual era a sua utilidade, tá? Porque a gente também tem que ver a utilidade do túmulo, da tumba, a gente tem que ver a utilidade das pirâmides, tá? Elas não eram feitas apenas por estética, tá? Não era apenas por estética, elas tinham sim um motivo, um propósito, tá? Que ali serviam aos egípcios, elas tinham aquele propósito ali que era servir alguma coisa. As pirâmides, por exemplo, eles colocavam ali os corpos do faraó juntamente com o seu túmulo, tá bom, pessoal? Então são várias as características para estudar nessa obra. Hoje a gente viu apenas uma introdução sobre esse assunto, tá bom? A gente viu apenas uma introdução. Nas próximas aulas a gente vai estudar com mais profundidade, para que vocês possam entender melhor como funcionava todo esse processo. Beleza, pessoal? Pronto, então no livro de vocês ainda vão encontrar alguns outros respaldos para essa obra. Eu aconselho que vocês façam a leitura, bom, as leituras do texto, vejam aí, façam essa leitura aí, vejam o livro de vocês e vocês vão descobrir ainda coisas bem mais interessantes, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui, tá, pessoal? Introduzimos nossa primeira aula da arte egípcia. Na próxima aula nós vamos estudar as características da arte egípcia, tá bom? Como eram formados os sarcófagos, pirâmides, e a cultura egípcia. Bom, é o que nós estudaremos na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um bom descanso. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Beleza, gente? Então, abraço para vocês, boa semana, já estou com saudades de vocês. E na próxima semana a gente tá de volta. Beleza, gente? Com Deus, boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente.